Fala aí, galera. Abraço ensolarado para vocês. Começando mais um vídeo aqui para vocês, né? Primeiro de tudo, né? Geralmente deixo para o final, mas começar agora. Fazer um favor para a gente aí, deixa o like para não esquecer depois. A gente vai falar hoje, né? A gente separou para falar das negociações aí e das novelas que nós temos de movimentação, né? Fala aí, Lucas. E Tudo aí, certo? gente, beleza? Uma tarde ensolarada, para mim nublada aqui em Curitiba, mas, cara, tem muito assunto que eu detesto, cara. Eu detesto novela, seja em futebol, seja em basquete. Eu acho que no basquete é pior, cara. No basquete você tem muito mais especulação por conta de troca, entende? Então, vamos comentar essas confusões. Ah, e tem também aqueles dois jogadores que o Santos contratou também que podemos comentar. Pronto. Primeiro de tudo, né, eu queria saber se esse momento da temporada em que a gente tem esse tipo de movimentação e falando dessa especificamente, você olha como assim, te traz mais medo ou mais esperança? Então, é, com a especulação do Eiton, o medo foi a primeira coisa, entendeu? Então, eu acho que é natural. Por mais que muita gente critique o Eiton, ele ainda é um dos pivôs mais versáteis que se encaixava como uma luva no time. A gente nunca discutiu a qualidade do Eiton, a gente discutiu a forma com que ele lidava com os jogos. Então, isso aí é uma coisa que acho que ficou claro, né, para a maioria das pessoas. Mas outra coisa que eu senti medo realmente foi de não ter mercado. Não, você não tem jogadores parecidos com o Eiton que estão no mercado. O jogador talvez mais parecido com o Eiton, que eu pelo menos vejo, é o Bam Adebayo. Só que o Bam Adebayo não vai sair de Miami, né? Não faz sentido nenhum. Então, mas aí eu comecei a ver diferente quando tiveram aquelas especulações do Kevin Durant, né? Aí eu comecei a me animar. Ó, dá pra gente trocar o Eiton, o Cameron Johnson, que é um jogador que eu gosto muito, mas que para você trocar o Durant, você troca, né? Até porque ele não fez um bom playoff, eu acho que o valor dele passa daquelas séries ruins que ele teve, né? E eu comecei a ter esperança. Só que aí eu voltei a ter medo. Por quê? Porque agora estão falando do Eiton Indiana. Porque se o Eiton vai para Indiana, e a gente ainda quer o Durant, a gente vai ter que deixar uma coisa muito boa para Brooklyn para trazer o Kevin Durant. E depois a gente comenta mais especificamente essa parte do Miles Turner, mas eu quero. Você tinha me perguntado aqui, nossa, qual jogador que eu não toparia pelo Kevin Durant? E era o Paul Bridges, né? Ele seja imputável a não ser o Booker, é o Bridges. E, assim, eu vejo como os dois únicos jogadores que não se pode trocar. Só que, ao mesmo tempo, que sem o Aiton, eu não vejo que o Suns teria material humano suficiente para o Kevin Durant. Então, essa é a minha visão. Assim, realmente a gente indo por partes aí, falando primeiramente sobre Kevin Durant, e eu tenho assim a minha lista de jogadores que eu não envolveria. A gente sabe que, pelo que saiu, eles não pretendem ter o Aiton, até pelo pivô que eles renovaram, mas aí isso daria pra gente aí talvez uma troca tripla, né, se a gente for fazer esse tipo de coisa. Né? Falaram até do Utah Jazz, que tem interesse e que poderia talvez fazer essa troca tripla aí. Mas se falam de um pacote aí que envolveria o Michael Bridges, envolveria o Aiton, né, na entrega e também o Ken Johnson. Para mim, né, a forma como eu vejo, só tem três caras que eu não envolveria em troca no Phoenix Suns. E são o Booker, o Chris Paul e o Michael Bridges. Não colocaria, mesmo pelo Durant. E aí eu não sei se você vê do mesmo jeito e quem você colocaria, né, nessa troca. Até o Ken Johnson, né, embora sabendo que ele pode evoluir muito aí, mas eu ainda aceitaria ainda.
mas não sei como é para Então, você. então para mim, cara, é muito difícil isso, porque, realmente, você já tem sido o Chris Paul, mas aí você deixa esses três intocáveis. O problema é que fora desses três, você tem o Kim Johnson, um jogador interessante, que teria algum valor. Na verdade, o Jay Crowder teria muito valor também. O Jay Crowder, por mais que muita gente não goste dele, ele é um cara muito valorizado na liga, porque ele tem esse poder de vestiário, ele tem uma boa defesa, ele é um jogador que você pode confiar é, ao vestiário e à defesa. É um jogador bem interessante, né? Tanto que eu gostei muito quando o Jay Crowder veio para o Suns. Ainda gosto de Jay Crowder, apesar de ele pode ter sido um pouco exposto nesses playoffs, porque os nossos principais jogadores estavam apagados, né? E você não pode dar o negócio ofensivo para o Crowder, que vai acontecer aquilo que aconteceu. E eu acho que teria o Johnson, o Crowder, que poderia ser envolvido. A gente não tem tantas picks, porque cara, a gente fez um negócio horroroso na temporada passada que poderia ser muito útil agora. Se você puder repetir essa última parte aí, que eu acho que falhou aqui o microfone. Falhou. Ah, tá. Cameron Johnson e Jay Crowder seriam as melhores. Fora isso, não tem muito material humano. Como eu falei, a gente perdeu a oportunidade. A gente tinha uma pick que generou o Torrey Craig e o Jalen Smith, que também fez aquela troca com o Torrey Craig. Eu achei que era boa na época, mas né, pelo Torrey Craig. Né, o Torrey Craig não tem valor nenhum para o Broner, tá? Isso. É, o Suns, mas aqui uma coisa: o Suns está se preparando para essa grande troca, porque então eu não vejo uma troca muito grande do Suns se for por Kevin Durant, uma nada muito fora disso, porque o Suns não tem tantas peças interessantes. Pois é, assim, essa foi uma troca que a gente até falou e que na época tem coisa que é assim, né? Parece bom, mas é o tempo é que diz. Né? E o Craig que veio não foi aquele que teve com a gente na outra temporada, né? Da que a gente chegou na final, infelizmente. Mas faria falta agora no momento, né? O Jalen Smith ele teria muito mais poder de mercado nesse momento agora. E se ainda se fala ainda do Jalen Smith poder voltar para o Suns nessa troca com o Indiana. Que dá para a gente já puxar agora, né? Um pouco falar sobre o Miles Turner. O que você acha do Miles Turner vindo para o Suns em troca pelo Aiton? Então, na verdade, eu mesmo que faria essa pergunta para você, até porque eu sei que você acompanha bem mais os demais times do que eu. Né? Eu vejo muito pouco, eu vejo muito mais o Phoenix Suns, mas tudo que eu vi sobre ele é que ele, por exemplo, ele tem uma bola de três que o Aiton não tem, né? E que ele é muito melhor na defesa. Só que ele não entrega o que o Eiton entrega no ataque. Ele não tem recursos que o Eiton tem, ele não tem. Né? Alguns colocam até, que eu vejo assim, colocam ele abaixo do Eiton, então deveria haver alguma coisa junto, uma pique ou alguma coisa. Não seria um pelo outro. Eu acho que não seria, né? E foi o que eu ouvi a favor dele. Algum pessoal no grupo ficou contente aí com a história. Então, mas você resumiu o Miles Turner, né? Muito bom na defesa, melhor que o Aiton, não sei se é tanto assim, não é uma diferença absurda, mas o Aiton é muito melhor no ataque. Ele tem a bola de três, mas essa bola de três dele não é lá tão boa assim, né? Só que se a gente fosse enfrentar um time que teria, por exemplo, um small ball muito forte, como o Golden State Warriors, a gente ia ser detonado igual o Utah Jazz foi detonado com o Gobert. A gente só não vê isso com o Turner porque eles nunca estão nos playoffs. Né? Isso que me preocupa. Tá? Aí a gente precisaria de alguém na posição 4 que seja mais versátil do que alguém mais versátil do que o Cameron Johnson. Né? A gente precisaria de um time mais uma configuração diferente e também um ajuste defensivo melhor do Monte Williams. O Monte Williams ele fez o ajuste para jogar com o Eiton, que é um pivô muito versátil. No ataque é aquela coisa, ele não entrega muita coisa, a gente não pode esperar dele. Mas como muita gente fala, né, que
o Ayton não parece que não se esforça muito no ataque, ele entregaria uma produção um pouco, não teria tanta diferença. Mas é difícil analisar. Mas muita gente fala que ele é muito superestimado por conta dessa bola de 13 e dessa defesa dele. Então, são opiniões mistas, porque a gente não tem essa prova do Miles Turner, porque ele não vai para os playoffs. Então, mas eu acho uma troca interessante. Como você falou, ele é um jogador abaixo do Aiton, precisaria de alguma coisa? Precisa, realmente precisa. Só que o que eles vão pensar? O Santos está desesperado para trocar o DeAndre Ayton. Então, não vou oferecer tanto para ele. Vamos deixar mais ou menos embaixo ali para o Santos. Vai estar desesperado, vai estar precisando. Aí, se tiver muita concorrência, aí sim, o Santos aí sim eles vão oferecer mais alguma coisa a mais. Quem sabe até trazer o James Smith de volta, apesar de não fazer muito sentido, mas poderia acontecer. Eles têm algumas peças, muitas peças, na verdade, naquele time, que é um time em reconstrução. A gente poderia até analisar, fazer um vídeo curto, só falando de jogadores que poderiam vir, né, do Indiana. Então, acho sim uma troca interessante, não atrapalharia muito a nossa construção de time. E, cara, aquela coisa, se for, isso impediria com que viesse uma troca tripla do Duran. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, se você faz essa troca pelo Miles Turner, eu acho que o Duran não vem. Pelo menos a minha opinião, porque aí o Suns, porque é aquela coisa, se o Suns tirar o Michael Bridges, é a mesma coisa que você pegar aquela bolha da 2019, que foi uma coisa incrível, que é a base do Suns, você corta completamente a base que o time tinha. E aí é muito perigoso acontecer o quê? Igual o Brooklyn Nets vai acontecer. Eles vão quebrar aquele Big Tree, não tem mais nada sobrando no elenco. Aí, por exemplo, ia estar o Booker insatisfeito, e aí o Booker ia sair e o Suns fica sem nada. Né? E aí vem lá mais 10 anos de novo se o Santos continuar sendo incompetente. Então isso que me preocupa, é um medo. Então é um medo natural porque eu fiquei muito tempo sem playoff, então imagina para quem ficou, por exemplo, os 10 anos inteiros sem. Então, entendeu? Então é um medo que eu tenho, eu não quero que a base do Santos seja cortada. Se a base for cortada, a gente não tem nada no futuro se não der certo. E tem aquela coisa, né? O pessoal fala, o Duran vai ganhar título. Cara, ganha título nele. E pronto. Eu, eu até acho que o Suns ganharia o título, sim, se adicionasse o Duran, mas ficasse com o Bridges, por exemplo. Pode ser até com o Miles Turner ali no pivô. Eu acho que o Suns ganharia, mas é aquela coisa, ganhar um título na NBA é muito difícil. Sem dúvida o Duran é um cara que puxa a marcação. E com certeza ia puxar assim, iam dobrar nele. Né? E isso ia dar mais facilidade aí, porque você teria o Chris Paul, teria o Booker também. O Booker, ele, nas situações em que ele teve dobra em cima dele, teve muita dificuldade. E aí, se você bota um Duran no time, isso não aconteceria jamais. Isso seria maravilhoso. Só que tem aquela coisa também, né? Dependendo do que for, do que a gente entregar, a gente sabe o Duran, ele não tá na flor da idade, né? O cara tá aí com, acho que 33 anos. E tem algumas lesões, né? Inclusive já teve fora um tempo até do Nets, né? Por conta de lesão e do próprio Golden State. Então, e saber também que ele não é um cara assim que tem histórico de ser fiel, né, na franquia. Então, por exemplo, se ele vem e o título não vem, eu acho que ele fica umas 2 temporadas, vamos dizer assim. Eu acho que não fica mais do que isso. Né? Então tem essa janela aí. Só que eu acho o máximo, né, se ele vier. Só que como eu falei, né, não dá. Eu acho que não dá para envolver nenhum daqueles três que eu disse. Agora, se ele vier e a gente mantiver, eu acho que a gente vira com certeza aí um time a ser batido. Com certeza. Eu só tenho a questão do Kevin Durant, é essa, lealdade, lesões, porque ele vai sair do Suns e aí o time vai ficar sem nada. Né? Apesar de eu estar um pouco pessimista em relação a isso, a adição do Kevin Durant, uma grande estrela, a gente teve um sinal de que essa estrela pode vir, porque o Suns assinou
com o Landale, aquele cara que veio do. Eles são muito discutíveis com jogador de basquete. Porque, pra mim, assim, esses dois aí, se você fala que eles são jogadores de basquete, você pode falar que eu sou cabeludo, cara, porque eles são muito ruins. Sinceramente. E, assim, o Suns só pode ter assinado porque tá planejando uma grande, assinar um cara grande, sabe, pro time. E aí o time precisar de elenco, de um elenco mais barato. Então, nesse é o caso plausível que eu vejo essas questões. Bom, pois é, e sobre o que você falou, né, sobre essa troca, eu vejo ela também como um plano B, né? Se não for uma troca tripla envolvendo o Nets, eu acho que é um plano B. Pronto, não deu certo, vamos trocar aqui. Até porque assim, o Aiton, eu acho que tudo vai muito mais pelo que teve dele na partida que a gente foi eliminado, né? De não querer entrar e tal, isso aí teve mal-estar. Né? Já saiu coisa aí do. Ele ficou assim de forma bem negativa, tanto pro Monte quanto pro Chris Paul também. Eu acho que se não tivesse isso, eu acho que continuar com ele ainda seria uma possibilidade. Mas eu acho que como teve isso aí, ele já não. A franquia já não via com bons olhos dar um máximo para ele. E aí teve essa situação, então aí ficou sem clima. O que se ele ganhasse o máximo, ele ia ganhar mais que o Devin Booker, né? Isso aí não tem cabimento, né? O cara não é nem perto o melhor jogador do time, tá ali em terceiro lugar e disputando com o Michael Bridges, né? Então, eu acho que ele não fica, não tem, como você falou, não tem clima e acho que o James Jones também percebeu, esse cara pode acabar sendo uma laranja podre no vestiário e a gente sabe que o time campeão, como o James Jones sabe, foi campeão sei lá quantas vezes da NBA, ele sabe que se tiver uma laranja podre, você pode destruir o título ali mesmo. Ah, é só como se fazer com esses jogadores. Não, ele vai fazer difícil para vencer. Com certeza. E aí, né, não envolvendo ele, né? E eu vejo assim, olhando para trás, que talvez a gente poderia ter conseguido mais, até mesmo ficando com ele, né? Até mesmo ficando com o Eiton, porque eu acho que se, por exemplo, a gente realmente pega o Luka ou pega o Trey e depois troca pelo Eiton, a gente receberia alguma coisa a mais. Eu acho que o time faria essa troca. Né? Então, é possível que talvez a gente tivesse ele e ainda tivesse mais algumas coisas, nem que fosse Pix, né? Várias Pix para agora. E aí, olhando para isso, que eu acho que aconteceria, aí eu vejo como teve uma falha ali. Ah, não, com certeza. Então, cara, agora a gente tem que fazer o seguinte: pegar essas peças que tem e ver o melhor cenário do que seguir com elas. E, assim, a Summer League é o lugar onde está todo mundo reunido. Summer League pro Suns que vem sendo. Cara, eu não gosto de assistir jogo de Summer League. É um amontoado de jogador tentando jogar por si mesmo e a maioria não joga nada. Então fica aquela coisa, né? Acho que o único jogador lúcido do time do Suns é Lewis King, o nome dele. Eu sei que é King, alguma coisa aqui. É, Jogou e muito bem assim, o primeiro jogo. é, ele foi o MVP da Summer League passada. Só que passou a temporada inteira na D-League. Então, é por isso que eu não vejo a Summer League assim com muitos bons olhos, porque quase ninguém usa a Summer League. A Summer League ela é usada mais para o pessoal se, sei lá, se reunir, os times, os GMs com os Vitrine, jogadores. vitrine. Não, porque você não tem ali muitas estrelas. E também geralmente é bom para quem tem um rookie, né? Porque o pessoal vai lá ver os rookies jogar pela primeira vez, é bem legal, né? Então, mas serve para isso. Agora, um time como o Suns, que não tem nenhum rookie, nenhuma jogador interessante, tem o Wainwright ali, né? Que é da. Então, cara, você emergir cara. Você sabe que, infelizmente, esses caras sabem expectativa também do brasileiro, né, não serve. Então, cara, eu acho que
comentário rápido sobre a Summer, né? Eu até fiz um vídeo sobre, elogiei aí alguns jogadores na primeira partida. Nessa outra agora, né? Foram muito mal, né? Muito mal mesmo. A gente não teve ninguém acima dos 12 pontos. E o pessoal tava bem mal. E eu falei no primeiro vídeo, né? Num jogo não dá para você dizer, né? Tanto botar um cara muito para cima quanto muito para baixo também. Mas teve o Lois King, por exemplo, teve outros jogadores aí que foram muito bem, é aguardar. A gente sabe que pivô, né, é uma posição, por exemplo, que a gente está precisando. Né? Mesmo se o Eiton não fosse embora, a gente estaria, né? Porque teve o Magui e tal, tem o Sarit, né, voltando de lesão. Eu nem sei quando ele volta ou se ele já está bem. Então é uma posição que está precisando. A E gente tem o Biombo, né, e o Landale. E até que você falasse assim, né? Assim, eu acho que seria assim o último assunto, né? Algumas movimentações que tiveram, né? Se você acha uma perda grande, ter perdido, por exemplo, o feriado de Aaron, né? Aaron Holiday, ou o próprio Javai Magui. Aaron Holiday não fede nem cheira. O Javel Magui, sim, é uma grande perda. Só que eu não confio tanto no Biombo quanto eu confiava no Magui, né? Mas a gente tendo o Biombo e o Biombo continuar com essa motivação que ele teve essa temporada, a gente está bem servido. A gente também não tem o Kaminsky desde do início da pós-temporada no passado, mas o Landale veio mais meio para ser o Kaminsky, sabe? Quando precisar, vai. O Landale, como eu falei, ele é muito ruim, mas talvez vai que do nada, sei lá, resolva jogar bem, joga decente e possa ser uma peça. Não sei, é muito difícil. E tem aquela coisa, a temporada pode começar de um jeito, o Suns resolver, vamos fazer uma troca aqui, uma troca ali, para fazer, o James Jones sabe muito bem como fazer isso, eu confio nele, então é, é muito relativo, não é o time que vai começar a temporada pode não ser o que termine, então a gente tem que ficar de olho, cara. É, o, o Biombo ele faz muito o feijão com arroz e não dá para esperar mais dele. Né? O feijão com arroz mesmo, muito simples e não espere também que ele acerte lance livre, né? Porque também não dá para ele. Mas, assim, é um cara que se, por exemplo, o rumor tiver certo e se o Duran vem, né? Você não precisa ficar esperando muita coisa do seu pivô, né? Se você tem o Duran no seu time junto com o resto do time que a gente tem. Mas é isso, é aguardar aí o que vai acontecer. A gente sabe que o time também ele foca numa coisa, mas ele tem ali um plano B, um plano C, e aguardar e esperar o melhor aí da galera. Não, com certeza. Então agora vamos. Pessoal, a gente volta para falar aí mais de Summer League e do que acontecer ainda de movimentação. A gente deixa aí um abraço ensolarado para vocês. E até a próxima.